Muitas pessoas hoje em dia têm andado com medo, né? Muitas pessoas têm medo de ficar doente, muitas pessoas têm medo do desemprego, têm medo de passar fome, têm medo de morrer, têm medo de ser abandonado. Mas vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus ela fala do medo. O que Deus nos orienta a respeito desse assunto. Sentir medo é uma coisa, assim, normal. Todo mundo sente medo. Os valentes sentem medo, né? Sentir medo é uma coisa normal. Mas o problema é quando a pessoa, ela deixa o medo dominar ela. Então, muitas pessoas, o medo vem e ela, ao invés dela repreender esse medo, ela ignorar o medo, não aceitar o medo, ela deixa o medo tomar conta dela e esse medo faz a pessoa ficar paralisada. A pessoa não age, a pessoa não toma atitudes, a pessoa fica fechada, a pessoa tem medo de agir, tem medo de falar, tem medo de dizer não, tem medo de enfrentar o que tem que enfrentar. Então esse medo acaba destruindo a vida da pessoa. Na Bíblia está escrito: aquilo que eu temo me sobrevém, e aquilo que eu receio me acontece. E no livro de Isaías, capítulo 51, lá no versículo 12, tem uma passagem onde Deus fala: o Senhor diz ao seu povo, eu mesmo lhe dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Então Deus, aqui na palavra dele, ele começa dizendo o seguinte: eu mesmo lhe dou forças. Então por que vocês têm medo? Deus, ele nos dá forças. Se nós estamos de pé, é graças a ele. Se você está ouvindo essa mensagem, é graças a ele. Se você vai trabalhar, é graças a Deus. Se você luta, é graças a Deus. Deus, ele nos dá força. Então ele fala assim: eu mesmo lhe dou forças. Então por que você tem medo? Quer dizer, Deus fala: se eu estou com você, se você acredita que eu estou com você, por que você está com medo? Por que você está deixando o medo dominar você? Por que você não toma as atitudes que você tem que tomar, se eu estou com você? Aí ele fala até a respeito de pessoas, porque nós podemos ter medo do desemprego, medo de passar fome, medo de um filho acontecer alguma tragédia com o filho, medo da separação, medo de morrer sozinho, medo de ficar doente. E podemos também ter medo de pessoas, né? Às vezes a gente tem medo da pessoa, de um ser humano. Então Deus fala assim: então por que vocês têm medo de pessoas e seres mortais que não duram mais do que a palha? O ser humano não é nada. O ser humano não dura mais do que a palha diante de Deus. Deus é eterno. A nossa vida passa rápida. O ser humano, por mais poderoso que seja, não é nada sem Deus. Você pode ver o exemplo desse vírus. Esse vírus que assustou muita gente, ainda está assustando. Esse vírus, ele não escolhe a pessoa que é pobre. Ele escolhe todo mundo. Os primeiros a sofrerem com os problemas desse vírus foram as pessoas que têm uma vida melhor. São aquelas que têm uma riqueza, que têm uma prosperidade, aquelas que têm autoridade, políticos doentes. Então, quer dizer, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Nós somos como uma palha. Então, eu vou ter medo de um ser humano que é uma palha? O ser humano, o mal, seja o que for, ele vai tocar na minha vida se eu ficar com medo. Se eu ficar com medo, qual é o problema do medo? Quando você fica com medo, você coloca Deus de lado. Você coloca Deus de lado, você não está confiando em Deus. Então esse medo, ele abre uma porta
para o mal entrar na sua vida. Tanto que Deus, ele fala assim, ó, por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Quer dizer, quando eu estou com medo, por que eu estou com medo? Porque eu estou me esquecendo de Deus. Porque se eu tivesse certeza que Deus está comigo, eu não estaria com medo. Quer dizer, o medo viria, mas eu falava assim, não, medo, você pode vir, mas Deus está comigo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família. Deus, ele fala assim, por que estão sempre com medo de inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Nós somos perseguidos. Às vezes existem pessoas que perseguem você aonde você trabalha, perseguem você na família, perseguem você na vizinhança. Existem pessoas que às vezes têm ódio da gente sem a gente ter feito nada por ela, não é verdade? A gente não fez nada. Mas Deus fala, por que vocês sempre estão com medo? Medo do mal, medo da morte, medo disso, medo daquilo. Não quer dizer que você não vai se cuidar. Você vai se cuidar. Você tem que se cuidar. Você não vai sair da sua casa e não vai trancar a porta da sua casa. Não, você vai se cuidar. Mas você não pode deixar que o medo domine a sua vida. Ah, eu tenho medo que o meu marido vá embora de casa. Então, continua com esse medo que ele vai embora. Continua com esse medo que ele vai embora. Ah, eu tenho medo que eu vou acontecer isso comigo. Então, você não pode deixar o medo. Quando você deixa o medo tomar conta de você, você está se esquecendo de Deus. Você está colocando Deus de lado. Se você deseja a minha ajuda em oração, então eu abro agora aqui um espaço para você que ouviu essa mensagem e quer a minha ajuda em oração. Aqui nos comentários do canal você vai colocar o seu pedido de oração. Coloque o seu pedido de oração pela família, pela saúde, pela vida financeira, e eu vou estar orando por você. Pode colocar o seu pedido, que eu leio pedido por pedido. Alguns às vezes dá tempo de responder, outros não dão. Mas eu leio porque são muitos pedidos de oração. Mas deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. Se você procurar aqui no nosso canal, se você for aqui na parte procurar nosso canal, você vai encontrar uma oração do medo. Uma oração que há muito tempo eu coloquei aqui justamente para as pessoas que sofrem com medo. Procure aqui no meu canal essa oração do medo. Se você não é um inscrito, aproveite agora também e se inscreva. Aqui você vai ser abençoado por Deus. Pode ter certeza. Não porque nós somos alguma coisa, nós não somos nada, mas Deus está do nosso lado, como Deus também está do seu lado. Então se inscreva no nosso canal. Como é que você faz para se inscrever? Clique no botão embaixo aí, inscrever-se, ou aqui do lado do vídeo, assinar canal. Se você clicar nesse botão assinar canal, você vai poder se inscrever aqui no nosso canal. E para você não perder nenhuma oração, nenhuma mensagem, porque todos os dias eu coloco aqui oração e mensagem. Para você não perder, o que você faz? Você pega e acione o sininho, para que quando nós colocarmos aqui, você seja avisado. E você que é uma pessoa que acompanha o nosso canal, que se sente bem, que se sente abençoado, que se sente animado com as nossas orações, então sempre deixe o seu joinha, o seu like, porque isso ajuda o canal. Se não fosse para ajudar, não existiria a opção de deixar o joinha, não é verdade? Então, se existe uma opção aí para você clicar no joinha, é porque isso ajuda o canal. E pega essa mensagem agora. Agora. Você conhece alguém que está com medo? Você tem algum familiar seu que sempre está com medo? Passe essa mensagem agora para ele. Compartilhe essa mensagem com esse seu familiar, ou com esse seu amigo, ou com essa sua amiga. Que Deus abençoe você. Deixe os seus pedidos nos comentários, eu estarei orando por você. E fique atento, hein? Fique atento. Mais orações, mais mensagens eu irei colocar aqui. Deus te abençoe.